A protagonista sonhava em virar uma garota mágica, mas acabou se tornando a vilã. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko. E bora pro recap do episódio 2 dessa série. Bom, começamos o EP vendo a Utena distraída, enquanto se imagina fazendo brincadeiras novamente, se é que me entende, com as garotas mágicas. A professora então lhe dá um sermão e manda ela voltar a se concentrar na aula. No fim da aula, a Kaoruko pergunta se as garotas gostariam de ir a algum lugar depois da escola. E Sayo diz que não pode, porque vai estar ocupada ajudando em casa. Então elas se despedem. Nisso volta para o Utena, que está indo embora também, meio cabisbaixa ainda. Até que a Sayo a aborda e pergunta se ela está bem, já que tinha notado que a Utena estava meio diferente. E até se oferece para ouvi-la, mas o Utena diz que está tudo bem e até agradece. E logo depois as duas se despedem. Bom, durante a volta para casa, a Utena volta a se sentir mal novamente por estar fantasiando fazer aquelas coisas com as garotas mágicas, falando que tem que parar antes que seja tarde demais. E como ela estava em frente a um templo, decide até que seria uma boa fazer uma oração ao deus local, pedindo para ajudar ela a parar de fazer essas coisas terríveis com as garotas mágicas. E se possível, evitar de encontrar novamente o Vanelita. Ela sai sem acreditar muito que os deuses fariam algo nessa situação. Quando, ao olhar por lado, ela se depara com a revista de conteúdo impróprio. Ela se aproxima para dar uma olhada e aí vê que realmente é uma revista imprópria. O Utena resiste inicialmente à tentação, mas nessa bate um vento forte e abre a revista mostrando os conteúdos. O Utena se impressiona e vê que tem uma trilha de revistas iguais a essa ali. Enquanto isso, vemos a Sayo saindo de casa com roupas comuns de templos. Volta para o Utena e vemos que agora ela está escondida ali mesmo no templo, lendo os conteúdos da revista, percebendo com certa surpresa que muitas das coisas ali descritas são as mesmas que ela fez com as garotas mágicas anteriormente. Manelita, que está ali escondido também, observando o Utena, percebe que foi uma ótima ideia atrair o Utena com aquela trilha de revistas indecentes. Nisso vemos que, só por estar lendo um material assim, uma aura de energia surge em torno da Utena. E logo depois, ela se transforma sem nem ao menos falar as palavras mágicas. O Vanelita explica que isso aconteceu por seus desejos explodirem além do controle. A Sayo, que estava ali perto, cuidando do templo, nota a explosão de magia maligna e vai investigar. Encontra a Utena transformada e logo em seguida já parte para o ataque. Utena foge, desviando dos ataques da Sayo, e nisso usa seu chicote em uma das máscaras ali, fazendo ela voar em direção a Sayo e a prendendo em seu rosto logo em seguida, deixando Sayo às cegas. Utena então aproveita aquela chance para escapar, mas ao ver Sayo naquela situação, não consegue resistir à tentação de se aproveitar um pouco. Meu Deus. E volta, começando a provocar Sayo, que tenta atacar, mas acaba errando todos os golpes. Então Sayo muda de postura e fica na defensiva, mas a Utena a desarma facilmente e começa a tocar em seu rosto. A Sayo então tenta fugir, coitada, mas acaba caindo e a Utena, toda animadinha, a alcança, falando que agora ela não pode mais revidar. E logo em seguida começa a tocá-la e apalpá-la em várias regiões. E mais uma vez, adorando fazer aquilo tudo. Ao cair da tarde, Utena sente a presença das outras garotas mágicas, indo em sua direção, e decide que é melhor encerrar por ali, mas falando a Sayo que da próxima vez vão se divertir ainda mais, e nisso vai embora. Em seguida, as outras duas garotas mágicas aparecem para socorrer a Sayo, e comentam que a vilã deve ter fugido após sentir a presença delas. Nisso vemos que a Sayo está lembrando novamente das últimas palavras de Utena, e não parece tão traumatizada como das outras vezes, mas sim parece mais curiosa sobre o que seria essa próxima vez. Bem suspeito, hein? Bom, no dia seguinte, vemos o Vanelita comentando com a Utena que ela deveria criar um nome de vilã para si, falando que toda vilã de Garotas Mágicas precisa de um bom nome, e isso até a ajudaria. Utena diz que não está muito interessada, então o Vanelita escolhe um nome fantasma, e nisso Utena volta atrás, falando que ela mesma vai escolher o nome. Enquanto a Utena vasculha um dos livros à procura de um nome, ela pergunta ao Vanelita até quando eles vão ter que fazer aquilo. E o Vanelita responde que vai ser até quando eles derrotarem as garotas mágicas. Utena questiona se tudo aquilo é só para eles dominarem o mundo. E o Vanelita fala que é mais ou menos isso, mas não a totalidade. Então ele explica que vem de um mundo onde só vivem os mascotes e que a sua própria espécie não era bem aceita, sendo até perseguida, e os outros mascotes estão usando as garotas mágicas como uma arma para destruir
destruírem a sua espécie. O Tena não acredita e fala que as garotas mágicas nunca fariam uma coisa dessas. E o Vanelita diz que provavelmente elas estão sendo enganadas para fazerem isso. E que ele veio à Terra à procura de pessoas que o possam ajudar em sua luta. Nisso, a Utena pergunta do porquê então dele chamar seu grupo de organização maligna. E o Vanelita responde que se salvar os seus amigos é considerado uma ação maligna, então ele não liga de ser chamado de vilão. Caramba, até me emocionei um pouco agora. A Utena então responde que não fazia ideia disso e até se solidariza, igual eu. Mas aí vemos que todo esse discurso emotivo era só uma mentira. Quando Vanelita mentalmente admite que inventou tudo aquilo. Devolva minha lágrima derramada imediatamente, Vanelita. Enquanto isso, as garotas mágicas fazem uma reunião para debaterem sobre essa nova vilã que surgiu e que vinha derrotando elas todas as vezes que se encontravam. Haruka lamenta, comentando que, se não fosse a magia de proteção, elas poderiam descobrir quem é que está por trás disso tudo. Haruka não sabe que a pessoa que está por trás disso tudo está mais próxima do que elas imaginam. Enquanto isso, a Sayo está novamente lembrando da fala da Utena, principalmente da parte que fariam coisas mais divertidas da próxima vez. E vemos que, além de curiosa sobre o que seriam essas coisas, ela está agora até empolgada para saber o que vai ser. Essa aí já se perdeu. Haruka então pergunta se ela está bem, já que ela parecia distraída. E logo depois se despedem. E enquanto isso, vemos que a Kaoruko aparente está planejando algo. Corta por Vanelita, comentando que está sentindo a presença de uma garota mágica. E eles vão logo em seguida para o local. Chegando lá, os dois estranham, já que a Kaoruko encontra-se sozinha ali. E que não há nem monstros no local. E o Vanelita comenta que isso pode ser até positivo para eles. O Vanelita pede então para a Utena transformar um objeto em sua mão em um monstro. Nisso vemos que o motivo da Kaoruko estar ali era para atrair justamente a Utena para uma armadilha. Mas antes de poder reagir, o monstro da Utena, que parece ser uma vela, aprende em suas mãos. O Utena então se aproxima, pedindo para ela ficar bem quietinha. A Kaoruko então pergunta o que ela pretende fazer. O Utena então começa a derramar uma cera no busto da Kaoruko e explica que aquela vela é especial, porque ela derrete em uma temperatura muito mais baixa do que a comum, já que a Utena não quer machucar ela de verdade. O Utena então fala que, se a garota admitir a derrota, ela pararia. Kaoruko fala então que a Utena é maluca e nunca admitiria a derrota. O Utena então invoca mais uma vez a flor monstro e fala que vai forçar ela a desistir. Mas é quando a flor vai atacar que a Kaoruko revela que só estava testando a Utena e consegue se soltar facilmente, falando que não vai cair naquele mesmo truque outra vez. Nisso, Kaoruko ataca o Utena usando seus punhos gigantes, que era uma arma secreta que ela não usava. O Utena escapa por pouco, mas a Kaoruko continua atacando várias vezes e acaba acertando a Utena em cheio, mas aquilo era só um clone dos vários clones de cera que a Utena tinha criado. O Utena então aproveita essa chance para escapar, mas antes disso, a Kaoruko pergunta qual é o nome de vilã dela, e ela responde que se chama Magia Baser. Logo em seguida, vemos a Utena reaparecendo em outra parte da cidade. E mesmo tendo perdido e escapado por pouco, vemos que ela ficou bem animada com tudo aquilo, até esboçando um sorriso. E, do alto de um prédio, outra garota, que pela OP parece ser outra vilã, os observa de longe e o EP acaba. Bom, esse foi o episódio 2 de Mahou Shoujo e em breve estarei trazendo a parte 3. Então, se gostaram, deem aquela força se inscrevendo e curtindo, também vai me ajudar muito, principalmente nesse início. É isso aí, aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e até o próximo vídeo.